eu me consagro a ti, mestra e rainha. Olá, que bom que você está conosco nesta nova formação sobre o Rosário de Nossa Senhora e sobre a devoção mariana e o Rosário. E hoje nós queremos dar mais um passo na direção do que nós temos visto, partilhado, né? Com a consciência de que são pequenas formações, para que a gente possa aprofundar, e há muito mais a ser dito. Então eu queria começar com vocês com um texto de Lucas 1, 39, aquele texto famoso da Anunciação, quando o anjo, depois de ter visitado Nossa Senhora, ela então parte apressadamente para a casa de Isabel. Então o texto diz assim: naqueles dias, Maria pôs-se a caminho para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente para uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Ora, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito, exclamou: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. De onde me vem que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Feliz aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Veja, meu irmão, esta palavra, ela nos ajuda a pensar sobre o lugar da devoção mariana à Nossa Senhora. Veja, nesse encontro que nós temos não é simplesmente o encontro de duas mulheres, o que já seria algo grandioso, duas mulheres tão importantes para a história da salvação. Mas é o encontro daquela que carregava em si Deus mesmo com aquele que era o último profeta do Antigo Testamento. Maria, ela é conhecida a partir desse texto como a Teófora, como a portadora de Deus. Ela é como a Arca da Aliança, que onde passa, para onde vai, carrega consigo a presença de Deus. Você se lembra que quando Davi estava levando a arca para o templo, na verdade para a tenda do encontro, Davi então dança de alegria na frente da arca. Assim também a criança no ventre de Isabel dança, rodopia, celebra a presença de Deus que está ali, né, diante dele. Então, quando Nossa Senhora vai a Isabel, ela carrega consigo a presença de Deus. E Isabel saúda a Maria com aquela parte da Ave Maria: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. De onde posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Qual é a honra, né, que eu tenho? Qual é o merecimento que eu tenho para que aquela que é a fonte, né, da alegria, porque carrega consigo Deus, venha me visitar? E aqui está um outro fundamento para que a gente entenda a devoção à Nossa Senhora e, ao mesmo tempo, o lugar do rosário nas nossas vidas. Então, vejam, meus irmãos, a devoção à Nossa Senhora surge justamente da certeza de que Maria existe não para si, mas para a missão que ela tem, que é trazer a Deus, a humanidade, pelo sim que ela deu ao anjo. E esta humanidade já começa a ser visitada a Isabel. Então, quando nós nos colocamos a saudar Nossa Senhora com a mesma saudação do anjo, com a mesma saudação de Isabel, nós repetimos a maneira como Deus mesmo saudou a Nossa Senhora. Então imagine, lá alguns versículos antes, o texto da Anunciação, quem que inspirou ao arcanjo Gabriel a saudar a Virgem Maria com Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo? Um anjo, né, é um mensageiro. Então o anjo traz esta mensagem de Deus à Nossa Senhora e a saúda como Deus lhe ordena. Então, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo, é uma saudação divina. Mas, não diferentemente, Isabel também, plena, cheia do Espírito Santo, saúda a Nossa Senhora com a segunda parte da Ave Maria. Ou seja, a oração da Ave Maria é uma oração profundamente inspirada. E quando nós nos colocamos, né, vai nos ensinar aquele documento que nós já citamos, do Rosarium Virgenis Mariae,
quando nós nos colocamos a meditar os mistérios do rosário, nós nos colocamos a pensar sobre toda a vida de Jesus. Então aqui tem uma coisa interessante. A oração do terço ou do rosário, como nós preferimos, não é uma oração em primeiro lugar mariana. Ela é uma oração em primeiro lugar cristológica. Justamente por isso, o centro do rosário é a meditação da vida de Jesus. Só que, com o olhar de meditarmos a vida de Jesus, com o desejo de meditar a vida de Jesus, pelas mãos e pelo coração, daquela que mais soube amar a Deus nesta vida, mais soube amar a nosso Senhor Jesus Cristo nessa vida, que é a sua Mãe Santíssima. Então nós olhamos aos mistérios gozosos, aos mistérios luminosos, aos mistérios dolorosos, aos mistérios gloriosos, aos 20 mistérios do Santo Rosário, com os olhos de Maria. Então é como se nós disséssemos assim, queremos olhar para as Escrituras pelas mãos e pelo coração da Senhora, Mãe. E nos ajuda a entrar neste mistério para amar Jesus Cristo como a Senhora entrou. Em muitos desses mistérios, Nossa Senhora não só contemplou como alguém que vê algo externo a ela, mas Nossa Senhora viveu a Anunciação, o nascimento, a perda e o reencontro no templo, a crucificação, Nossa Senhora estava ali de pé aos pés da cruz, o Pentecostes, Nossa Senhora era parte em Pentecostes da igreja que recebia aquela graça maravilhosa. Então, vejam que o rosário é a meditação de todas as Escrituras, vamos dizer assim, de todos os principais mistérios da vida de Jesus. Então, quem reza o rosário inteiro, por exemplo, ao longo de um dia, passa por todos os principais mistérios da vida de Jesus. Então estará sempre mais próximo de Jesus, mas escolhendo aquela que melhor ou mais de perto tocou esses mistérios, de um lugar único. Então é claro que a verdadeira devoção a Nossa Senhora nos conduzirá sempre mais ao coração de Jesus e a amá-lo de uma maneira misteriosa. Então é importante que a gente se atente exatamente a isso. E por isso eu queria citar aqui, nesta formação, o Catecismo da Igreja, o número 971 do Catecismo, que diz assim: todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Lucas 1,48, magnífica. A piedade da Igreja para com a Virgem Santíssima é intrínseca ao culto cristão. Então, o que a Igreja está nos dizendo, citando a Lumen Gentium, que é o documento do concílio, de que não dá para ser cristão sem ter essa devoção profunda à Nossa Senhora. É intrínseco, está dentro. A Santíssima Virgem é legitimamente honrada com um culto especial na Igreja. Com efeito, desde tempos remotíssimos, a bem-aventurada Virgem é venerada sob o título de Mãe de Deus, cuja proteção os fiéis se refugiam suplicantes em todos os perigos e necessidades. Esse culto, embora inteiramente singular, difere do culto de adoração que se presta ao Verbo encarnado, igualmente ao Pai e ao Espírito. Então, uma coisa é o culto de latria, de adoração, e outra coisa é o culto de dulia, ou no caso de Nossa Senhora, de hiperdulia, de especial veneração que nós temos. Este culto encontra expressão nas festas litúrgicas dedicadas à Mãe de Deus e na oração mariana devocional, tal como o rosário, resumo de todo o Evangelho. Então veja que o Catecismo da Igreja apresenta o Santo Rosário como um resumo do Evangelho. Nós vamos a Maria porque sabemos que ela é capaz de nos comunicar a vivência do Evangelho de uma forma única, de uma forma que nos ajudará em muito a nos aproximar dos mistérios centrais da nossa fé. É claro que para rezar o rosário nós não precisamos de muitas coisas, a não ser da coragem de ter uma fé simples, que quer amar a Deus e que, por aquela repetição de amor, deseja dedicar-se a Deus. De onde surge a palavra rosário? Interessante que a gente entenda, veja, escute. Uma das possíveis origens da palavra rosário é uma origem que remonta ao primeiro, segundo século da Igreja. Quando
as virgens mártires, por exemplo, Santa Inês, Santa Luzia, Santa Ágnes, Cecília, Astácia e outras, iam ser martirizadas. Então, quando estava definido o martírio, os cristãos habitualmente faziam para elas uma coroa de rosas que elas levavam sobre a sua cabeça, e assim elas iam para o martírio coroadas, como esposas de Jesus Cristo. E depois, então, quando elas já tinham sido martirizadas, devoradas pelos leões, decapitadas, decepadas algumas partes do corpo destas mulheres, como é o caso, por exemplo, de Santa Águida, né, que teve os seus seios decepados, a comunidade se reunia para buscar os restos mortais dessas primeiras virgens mártires, recolhiam então aquelas rosas junto com o corpo e iam levar para sepultar, normalmente ao cântico de salmos. Com o passar do tempo, se pensava que esta coroa de rosas deveria ter 150 rosas para lembrar-se os 150 salmos. É justamente por isso que o rosário, né, originariamente tem 150 Ave Marias, 15 mistérios. Depois, com aquele documento que eu já mostrei nessa formação, São João Paulo II amplia isso para 20 mistérios. Mas a ideia é sempre única, né, de lembrar os salmos das Escrituras. Mas, padre, da onde que nós saltamos desta coroa de rosas, deste rosário das virgens dos primeiros séculos, para chegar à coroa de rosas, ao rosário que nós temos nas nossas mãos e rezamos? Bem, a questão é que pouco a pouco a igreja foi entendendo, quando o martírio foi cessando, que se nós honrávamos, os cristãos primeiros honravam e preparavam as virgens mártires para consumarem o seu amor a Jesus Cristo, dando a vida por ele, com uma coroa de rosas, havia aquela que era a Virgem das Virgens, a rainha dos mártires, e que, portanto, se deveria também honrar a ela com a mesma devoção e piedade. E pouco a pouco surge na história da igreja exatamente a devoção do rosário, que vai se organizando. Um dos grandes defensores e organizadores do rosário é São Domingos de Gusmão, mas vai se organizando essa devoção de, por um lado, contemplar os mistérios das Sagradas Escrituras como uma espécie de resumo de toda a salvação, por isso os mistérios do rosário, e do outro lado, de honrar a Nossa Senhora como a rainha das virgens e a rainha dos mártires. Então se junta estas duas coisas numa única oração, que é o rosário. Então imaginem que todos os últimos santos, pelo menos do último milênio, rezavam o rosário, né? São representados normalmente com o terço. Esse é um caminho também seguro de devoção na vida da igreja, e que nas últimas aparições de Nossa Senhora, com certa insistência, a Virgem Maria tem nos pedido de nos devotarmos à oração do rosário cotidiano, né? E ali nós vamos ganhar forças, além de ser também uma grande declaração de amor à Nossa Senhora, e por ela irmos a Jesus Cristo. Bem, uso aqui uma imagem que pode nos ajudar a entender esta questão da devoção à Virgem Maria. São Luís, no Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria, usa uma imagem bastante interessante. Ele diz assim: imaginem vocês, imaginemos nós, né, que nós queremos presentear o nosso grande rei, né, e queremos dar a ele, ao rei das nossas vidas, maçãs, né, maçãs. Mas nós somos pobres e somos mesmos. É óbvio que as maçãs que nós temos para oferecer ao rei são inferiores às que ele já tem no palácio. Então São Luís usa a seguinte imagem: muitas vezes nós vamos ter que aproveitar de alguém que dentro do palácio talvez coloque aquela nossa maçã pobre em uma bandeja de prata, a limpe de uma outra forma e ainda entregue a esta maçã, né, este presente ao rei com a sua anuência. Então é assim que a Virgem Maria age. Ela pega a nossa oração muito pobre, muito limitada, e apresenta ao seu filho como sendo também sua.
olha, meu filho, o que eles estão lidando, né? Então a nossa oração é oferecida a nosso Senhor Jesus Cristo pelas mãos de Maria, como pobres filhos que entregam a sua oração também muito pobre e podem oferecer ao grande rei, né, pequenas ofertas de amor, mas que pelas mãos de Nossa Senhora encontram um novo significado. Com isso eu gostaria de motivar a todos nós que pensássemos o quanto nós deveríamos levar a sério a oração do terço, né? De maneira particular, comunitária, mas que nós tivéssemos a devoção diária do Santo Terço, né? Rezando não somente por nós mesmos, mas por todas as grandes intenções. Dou um último exemplo que eu acho que vale a pena pensar para ilustrar isto, né? Quando São João Paulo II viveu aquele atentado famoso que tentou se assassiná-lo com um tiro, e ele foi preservado de maneira bastante impressionante, né? Todos nós sabemos que depois o Papa João Paulo II atribuiu aquele milagre de não morrer ali a Nossa Senhora. E hoje na coroa da Virgem Maria em Fátima está a bala que esteve no corpo de João Paulo II, para nos lembrar exatamente de que a nossa vida vai compondo esta coroa, que é o rosário, né, pela nossa oração, pelos nossos pequenos sacrifícios, mas também pelas nossas alegrias, pelos livramentos que nós experimentamos, pela proteção de Deus, por absolutamente tudo. Então, que de fato a gente possa lembrar-se, a Virgem Maria é a nova Arca da Aliança. Onde ela está, a presença de Deus se doa naquele lugar, como aconteceu a Isabel. Então, pense e que nós possamos escolher o rosário também como um caminho seguro de santidade e de vida comunitária. Deus te abençoe.